Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês. E vamos começar a nossa aula de hoje, né? Bom, eu tinha combinado com vocês na quarta-feira para a gente resolver hoje aqueles exercícios de propriedades da água, pH, tampões, né? Sei que vocês já tinham feito isso outra vez, mas estamos nesse processo de revisão e adaptação a esse novo sistema online, ok? Então, vamos começar pelo primeiro exercício. Ele pergunta aqui, qual o pH, qual o pH e qual a concentração de H+, numa solução de NaOH 0,1 mol por litro. Então, é um exercício relativamente tranquilo, né? Ele fornece o interferente no pH, que é esse NaOH, esse hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, e quer saber o pH da solução, a concentração de H+. Aí, nesse tipo de questão, a gente precisa identificar a pergunta, identificar o que é fornecido, mas depois a gente precisa ver quais são os conceitos que estão sendo cobrados. Bom, para resolver uma questão de concentração de H+ e pH numa solução, a gente precisa ver se está sendo usado um tampão ou não. Essa solução tem só NaOH. Será que NaOH pode se comportar com tampão? Então, o primeiro ponto seria esse. NaOH é uma base forte ou uma base fraca? Para ver se ele pode se comportar como tampão, a gente teria que analisar isso. Por quê? Tampões são sempre ácidos ou bases fracos. Lembra que a gente viu lá naquela simulação da água que para que o tampão possa resistir à adição de ácidos ou bases, é necessário que haja a presença do doador de prótons, que é o componente ácido, e do aceptor de prótons. Você vai ter a transformação de um em outro gradativa. Você precisa ter a presença dos dois. Para ter a presença dos dois, não pode ser uma molécula que se ionize completamente. Se ela se ionizar completamente, a gente só vai ter um dos componentes. Então, a NaOH, como se ioniza completamente, é uma base forte. Então, não é tampão. Bom, então vamos ver aqui. Eu até coloquei aqui mais para frente uma dicasinha dos conceitos. Cadê aqui? Então, para resolver essa questão 1 e adiantando já para 2, a gente vai precisar do conceito de produto iônico da água. Lembra que eu tinha comentado lá também que a água se ioniza espontaneamente com uma constante, e essa constante de ionização é o produto das concentrações de H+ e de OH-, que é de 10 a menos 14. Então, nesse exercício aqui, se a gente aplicar esse conceito de produto iônico da água, a gente vai ver que a gente vai ter uma solução de NaOH de 0,1 mol por litro. NaOH se ioniza completamente. Então, a gente vai ter Na+ e OH-, né? Formação dos dois íons. Se eu tenho 0,1 mol por litro, essa expressão de concentração molar, ela dá uma noção da quantidade de partículas em solução. Né? Ela é proporcional à quantidade de moléculas, ou de partículas, ou de íons, nesse caso. Então, se eu tenho 0,1 mol de NaOH em 1 litro, quando ele se ionizar, eu vou ter 0,1 mol de Na+ e 0,1 mol de OH- em 1 litro. Então, eu sei a concentração de OH-, 0,1 mol por litro. Se eu conheço a concentração de OH- e conheço o produto iônico da água, eu tenho que calcular a concentração de H+. Eu sei que a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH- é 10 a menos 14. Então, eu conheço a concentração de OH-, que é dado. Eu conheço o produto iônico da água, de 10 a menos 14.
Escrever com mouse é muito chato. Vou pegar a canetinha. A gente vai usar aquele conceito e... Então, usando o conceito de produto iônico da água, a gente vai colocar aqui que 10 a menos 14, que é o produto iônico da água, igual a concentração de H+, vezes 0,1, que é a concentração de OH-, que a gente deduziu a partir da quantidade de NaOH que foi acrescentada. Então, passando esse 0,1 para cá, vai dar que a concentração de H+, é 10 a menos 13. Bom, isso já era um dos pontos pedidos pelo problema, pelo enunciado. Conhecendo a concentração de H+, a gente tem como saber o pH. pH é menos log da concentração de H+, que é um outro conceito que precisa ser visto aqui. Então, menos log de 10 a menos 13 vai dar 13. Log de 10 a menos 13 vai ser menos 13, então menos 13 dá 13. Dúvidas nesse primeiro? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui no chat. Aparentemente não. Eu vou começando o segundo, mas se alguém estiver digitando dúvida, eu respondo assim que aparecer aqui. O segundo é no mesmo estilo do primeiro, porque ele pede a concentração de OH- e o pH numa solução cuja concentração de H+ é igual a 0,00013 mol por litro. Uma diferença aqui. No primeiro, ele diz que foi colocado em NaOH. Então, a gente precisaria saber ali que NaOH é uma base forte. Vou fazer uma pergunta aqui. Se chegar no mesmo resultado, mas de um jeito diferente, tudo bem. Tudo bem, tem vários jeitos de resolver esse problema. Se você tiver em dúvida se o seu jeito está adequado ou não, pergunta aqui. Mas, com certeza, tem vários outros jeitos de resolver isso. Continuando aqui o 2, então. No 2, ele não diz se tem base forte, ácido forte, não informa nada. Ele diz só a concentração de H+. A concentração de H+ é tanto. Qual é a concentração de OH- e qual é o pH? Esse aqui é bem mais direto. Né? A gente não precisa ver, será que é base forte, será que é base fraca, será que tem tampão ou não. Eu tenho essa concentração de H+. Se eu conheço a concentração de H+, o cálculo do pH é direto. Menos log da concentração de H+. Se eu conheço a concentração de H+, a concentração de OH- também é direta pela equaçãozinha do produto iônico da água. Né? pH é menos log da concentração de H+, que eu tinha comentado com vocês. Então, o pH vai ser menos log de 1,3 vezes 10 a menos 4. Tinha sido colocado lá 0,00013. Então, transformando isso para a notação científica, a gente tem aqui que é menos log de 1,3 vezes 10 a menos 4. Aí, calculando, maquininha aqui, a gente calcula, dá 3,89. Era até dado o valor de log de 1,3, né? Então, vai ser 4 menos o log de 1,3. E a concentração de OH- pelo produto iônico da água. Eu sei que 10 a menos 14, que é o produto iônico da água, vai ser 1,3 vezes 10 a menos 4, multiplicado pela concentração de OH-. Então, aqui passa para lá dividindo. A concentração de OH- vai dar 7,7 vezes 10 a menos 1. De novo, se alguém tiver dúvida nesse aqui, coloca aí no chat. O terceiro. O terceiro pede para calcular o pKa do ácido lático. Os dados para a gente calcular isso. Numa solução onde a concentração de ácido lático for 0,01 mol por litro e a de lactato 0,087 mol por litro, o pH é de 4,80. E é dado um valor de log aqui para facilitar se não estiver usando calculador. Vamos lá. O que a gente precisa saber? Que conceitos estão envolvidos aqui?
Um dos conceitos envolvidos, de novo, a gente volta para aquela situação do primeiro. Essa solução contém um tampão ou não? Será que isso envolve tamponamento? Tem algumas dicas no enunciado para a gente ver isso. Então vamos lá. Ele pede para calcular o pKa do ácido lático. Ele diz qual é o componente ácido lático e pede o cálculo do pH. Ele diz também que numa solução existe uma certa concentração de ácido lático e uma outra concentração de lactato. Essas três dicas provam para a gente que existe um tampão envolvido. Por quê? Ele pede para calcular o pKa. O pKa é a constante de ionização de um ácido fraco. É menos log da constante de ionização do ácido fraco. Esse pKa, então, é uma característica dos tampões. Lembra que a gente viu lá quando o pH é igual ao pKa, a concentração do doador de prótons é igual à concentração do receptor de prótons, que é o ponto onde o poder tamponante é máximo. Bom, então, é uma característica de tampão. Ah, mas e se o enunciado estiver querendo induzir a gente a erro? Tá bom, então vamos ver o que mais. Se você conhece a estrutura do ácido lático, está resolvido, você vai ver que ele é um ácido fraco. Você não conhece, não sei se ácido lático é ácido forte ou ácido fraco. Tá, então vamos adiante. Ele diz que numa solução onde a concentração do ácido é 0,01 e a do lactato, que é a base conjugada dele, é 0,087, espera lá. Então existe uma solução em que eu tenho ao mesmo tempo o ácido e a base conjugada. Se existe essa situação, então o ácido é um ácido fraco, porque ele se ioniza parcialmente e passam a existir ácido e base ao mesmo tempo. Né? Então, aqui é uma situação em que se trata de uma solução tampão. Ok, ele quer calcular, então, o pKa desse tampão. Para calcular o pKa, numa situação em que é dado o pH ele fala aqui, deixa eu voltar aqui para o meu sisteminha de riscar. O pH é 4,8. A concentração de ácido lático é 0,01. E a concentração de lactato é 0,087. Então, para resolver isso, eu posso usar aquela formulinha da equação de Henderson-Hasselbalch. pH é igual a pKa mais log da concentração do aceptor sobre doador. Eu tinha mostrado para vocês lá na aula de quarto. Então, existe essa situação que correlaciona os dois. Como dá para correlacionar os dois, eu tenho que aplicar isso. A aplicação disso é bem simples. Né? O pH eu conheço, 4,8. O pKa é o que eu quero calcular. A concentração do aceptor eu conheço. A concentração do doador eu também conheço. A concentração do aceptor é 0,087. A concentração do doador é 0,01. E, espera lá, como é que a gente faz para determinar quem que é o aceptor, quem que é o doador? Então, vamos lá. Conceito de Bronsted. Como é que é o conceito de Bronsted? Um ácido é um doador de prótons. Então, se eu tenho um ácido que é um doador de prótons, eu vou ter o ácido lático como doador e o lactato como aceptor. Então, o lactato é a base conjugada. Uma base é um aceptor de prótons, o conceito de Bronsted. Então, a gente vai ter aqui a concentração do aceptor, que é a concentração do lactato, 0,087, e a concentração do doador, que é a concentração do ácido lático, de 0,01. Daí para frente é só resolver a continha. Essa divisão aqui vai dar aquele número que tinha sido colocado no enunciado, log daquilo é 0,94, passo 0,94 para lá subtraindo, fica 3,86. Tá? Então, daqui para frente é só matemática, para fazer as contas. Dúvidas?
Se tiver dúvida, coloca aí no chat. Calcule o pH de uma mistura de ácido acético 0,1 mol por litro e acetato de sódio 0,2 mol por litro. Como é que a gente calcula isso? Bom, peraí. pH de uma mistura de ácido acético e acetato. Será que isso é ácido fraco? Será que isso é ácido forte? Vamos ver aqui. Bom, se tem ácido acético e acetato, parece que é um par ácido-base conjugado. Então, parece que é um tampão. Olha outra dica aqui. pKa igual a 4,76. Bom, então se ele tem um pKa, ele é um ácido fraco. Esse valor de pKa aqui já diz para a gente que ele é um tampão. E esse tampão é formado pelo ácido acético, que é o doador de prótons, que é o componente ácido, e o acetato, que é o aceptor de prótons, que é o componente básico desse tampão. E é dado log de 2 aqui. Ok. Para resolver isso, mesma coisa que o anterior. Mas por quê? Equação de Henderson-Hasselbalch. pH igual a pKa mais log da concentração de aceptor sobre doador. pH é o que eu quero saber. pKa eu tenho. Concentração do aceptor, eu tenho 0,2. Concentração do doador, eu também tenho 0,1. Então, uma equação, uma variável, só aplicar aqui. pH igual a pKa mais log da concentração de aceptor sobre doador. pH igual a 4,76, que é o pKa. Mais log de 0,2 dividido por 0,1, então mais log de 2, que era dado lá no 0,3. 4,76 mais 0,3, pH igual a 5,06. Tá? Opa, a mesma equação da 2 funcionaria caso fosse uma base e seria na mesma ordem de aceptor doador. Tá, então vamos lá. A Marisa fez uma pergunta aqui interessante. Que a mesma equação da 2 funcionaria caso fosse uma base e seria na mesma ordem de aceptor doador. Então vamos lá. A equação da 2. A equação da 2 é o produto iônico da água. Será que a gente poderia usar o produto iônico da água? Peraí, caso fosse uma base. Na 2 não diz. Quer dizer, é um ácido, tem lá porque o pH é baixo, mas. Na 3. Tá. Então agora fez sentido. Então, na 3. Na 3 e na 4, vale para as duas. Se fosse uma base, sim, seria a mesma equação. A equação de Henderson-Hasselbalch vale para tampões em geral. Então, tanto faz se o seu tampão é um ácido ou uma base, ele vai seguir esse comportamento descrito por essa equação. Tá? E seria na mesma ordem, aceptor sobre doador. É a mesma equação que descreve os dois. A proporção é sempre por aí. Tá? Mas aí, já aproveitando que eu confundi aqui essa questão de como é que seria com a 2 ou com a 3, por que a gente não pode usar produto iônico da água para resolver a 3 e a 4? Não daria para colocar aqui, a gente tem um valor de pH aqui, por exemplo, na 3 é dado um valor de pH. Por que não coloca aqui no produto iônico da água para resolver isso? Primeiro, o produto iônico da água não vai responder para a gente sobre o pKa. Segundo, se a gente tentasse aplicar a questão do produto iônico da água aqui, ficaria complicado. Por quê? A gente está tratando de um tampão com ácido fraco e base fraca. Então, a gente vai ter o produto iônico da água, vai nos dizer a concentração de H+, e a concentração de OH-. Ponto. Como é que eu vou saber a concentração de doador e aceptor do meu tampão? Não dá para tirar por aí. Então será que dá para fazer o contrário? 3 minutos, sim, estou vendo aqui também, obrigado. Será que dá para fazer o contrário? Usar
Henderson Hasselbalch para resolver a 1 e a 2? Também não daria, porque no caso da 1 e da 2, a gente vai ter ácido forte e base forte. Na 1, principalmente, que é explicitamente colocado que é uma base forte. Se é uma base forte, ela se ioniza completamente. Então, eu não tenho concentração de aceptor e doador ao mesmo tempo. Eu vou ter só um deles. No caso da base forte, eu só tenho o aceptor. A concentração do doador vai ser zero. Aí eu tenho zero no denominador, não tem como usar a equação. Vamos fazer a nossa pausa, tá? 10 minutinhos de pausa e voltamos depois do intervalo. Ok? Antes da pausa, se tiver alguma dúvida rapidinha, pode colocar aqui na pergunta. Meu resultado dá 2 em vez de dar 7,7 vezes 10 a menos 11. Em vez de dar 7,7 10 menos 11, 7,7 10 a menos 10. Provavelmente. Cadê? 1,3 vezes 10 a menos 4. Quando você passa para lá dividindo, vai dar 10 a menos 10. Mas é porque você vai ter 0,77 vezes 10 a menos 10. Né? Aí quando você passa para 7,7, fica 10 a menos 11. Eu esqueci dessa questão, porque é 1 sobre 1,3. Vai dar 0,77. Ok? Então vamos fazer a nossa pausa agora, porque o Zoom vai interromper. Até mais. Vejo vocês daqui a pouco nesse mesmo link do Zoom. Ok, pessoal. Continuando então. Vamos lá. A gente viu aqui o 3 e o 4. Vamos adiante. No 5, você precisa fazer uma solução tampão de pH 5,3. Calcule o quociente das concentrações de acetato e ácido acético necessários nesse sistema. De novo, dá para deduzir que se trata de um tampão por algumas questões óbvias aqui no enunciado. Ele diz que é um tampão, ele fala que tem concentração de acetato e ácido, então ácido de base conjugada presentes ao mesmo tempo, e é dado o pKa. Então, é um tampão. Ele dá o pH, ele dá o pKa e pede a proporção entre acetato e ácido acético. De novo, Henderson Hasselbalch. Só que tem um aspecto um pouquinho diferente aqui. Vamos ver. Se a gente simplesmente coloca Henderson Hasselbalch, o que vai acontecer aqui? pH igual a pKa, mais log da concentração de aceptor sobre doador. pH é dado, pKa é dado. Legal, passo isso aqui para lá. Vou ter que log da concentração de aceptor sobre doador é 0,54. Ah, tá. Então, se eu transformar esse log em potência, eu vou ter que concentração de aceptor dividido pela concentração de doador é igual a 10 elevado a 0,54, que era dado no enunciado, dá 3,47. Ué, mas e aí? E como é que eu calculo as concentrações? Não dá para calcular as concentrações. Não tem informação suficiente para isso. Mas o enunciado não pede isso. O enunciado pede a proporção entre as concentrações, que é o que foi calculado aqui. Tá? Então, prestar atenção ao que é pedido no enunciado e ver se tem informações suficientes para se calcular isso tudo. Ok? Na 6. Então, na 6, ele fala sobre um laboratório de análises clínicas, em que uma amostra de 10 ml de suco gástrico foi coletada sem interferência de alimentos, na ausência de tampões, e foi titulada com NaOH até a neutralidade. Foram necessários 7,2 ml de NaOH ao pH do suco gástrico. Então, vamos lá. Aqui é um exercício já com uma aplicação um pouco mais prática e
fala de um experimento de titulação, né? Dá algumas informações, o volume inicial, qual o titulante, quando foi necessário, até que ponto foi titulado, e quer saber o pH da solução inicial. Então, vamos lá, vamos lembrar aqui, vamos entender esses conceitos. Primeiro, ele fala que é uma amostra de suco gástrico e está na ausência de tampões. Então, aquela história de tem tampão ou não já está resolvida aqui, já diz que é na ausência de tampões. Que componente do suco gástrico é o principal interferente no pH? Então, nesse caso, que ele afirma que é uma situação teórica na ausência de tampões, então a gente vai ter só o ácido clorídrico secretado no estômago, interferindo nesse pH. Né? Ok, então você tem ácido clorídrico, que é um ácido forte, então não é tampão, está coerente com essa afirmativa aqui de ausência de tampões. Então eu tenho 10 ml de uma solução de HCl. Tá. Está dizendo que isso foi titulado com NaOH. Lembrando da aula de quarta, como é que é um experimento de titulação? No experimento de titulação, você tem um componente que é o titulado, que é um componente que você quer esclarecer alguma propriedade dele, um outro que é o titulante, que vai causar uma interferência nesse titulado, e você mede alguma propriedade disso. Nesse caso aqui, nesse exercício 6, o que está sendo titulado é o suco gástrico, nesse caso, a situação teórica, que é uma solução de HCl, porque não tem interferência de tampões. O titulante, quer dizer, a interferência que vai ser feita aqui é o NaOH, a adição de NaOH, então vai sendo adicionado NaOH gradativamente. NaOH é uma base forte, e a propriedade que vai ser medida é o pH. Ok, então eu tenho uma solução de suco gástrico, eu estou considerando só o ácido clorídrico, que vai receber uma solução de NaOH gradativamente, o pH vai sendo medido, e eu vou adicionando NaOH até a neutralidade. Opa, tem um outro conceito aqui. Lembra do conceito de neutralidade que eu comentei com vocês naquele gráfico de titulação? Neutralidade acontece quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, portanto, o pH é 7. Tá. Então, eu acrescentei NaOH até que o pH chegasse a 7. Quando o pH chegou a 7, parei de fazer a titulação. Para isso, para o pH chegar até 7, foram necessários 7,2 ml de NaOH. E aí, eu quero saber o pH do suco gástrico. Como é que faz para calcular isso? Então, vamos lá. Que informações a gente tem aqui? Se eu sei que eu tenho um ácido forte no início, então a primeira solução que eu tenho é uma solução de HCl. HCl é um ácido forte e se ioniza completamente. Ok. Então eu sei que todo o H+ que eu tenho nessa solução veio daquele HCl, que se ionizou em H+ e Cl-, né, completamente. E aí eu fui colocando NaOH, que também se ioniza completamente em Na+ e OH-. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma situação em que esse NaOH vai se ionizando, vai liberando OH-, até um ponto em que todo o H+ que tinha na minha solução vai reagir com o OH- e formar água. E vai ser neutralizado. Então, eu fui colocando NaOH até atingir a neutralidade, até atingir concentrações iguais de H+ e OH-. O que significa isso, então? Significa que a quantidade de H+ que eu coloquei na minha solução é igual à quantidade de H+ que eu tinha. Eu fui colocando NaOH, fui colocando OH-. Eu tinha falado o contrário. Eu fui colocando OH- na solução.
Por quê? Porque colocando NaOH se ioniza completamente. Chega um ponto em que a quantidade de OH- que eu coloquei fica igual à quantidade de H+. Isso é neutralidade, isso vai dar pH 7. Se eu estou medindo o pH, eu paro nesse ponto. E vejo o quanto eu coloquei de NaOH. Eu coloquei 7,2 ml de uma solução 0,1 mol por litro. Se eu conheço a concentração e conheço o volume, eu conheço o número de mols, a quantidade de íons OH- que foi colocado. A quantidade de íons OH- colocada é igual à quantidade de íons H+ que estavam lá antes. Peraí, se eu conheço a quantidade de H+ que estava lá antes e conheço o volume inicial, então eu tenho como calcular a concentração de H+. Se eu calculo a concentração de H+, eu calculo o pH, que era o que o problema pedia. Vamos ver isso de um outro jeito agora. Eu expliquei para vocês os conceitos que estão aí por trás. Vamos ver a matemática. Como é que é o cálculo disso? Então, vamos lá. Primeiro, eu calculo a quantidade de OH- que foi colocada. Quanto que foi colocado? Bom, tinha uma solução 0,1 mol em 1 litro. X em 7,2 ml, regrinha de 3. Né? Então, eu calculo quantos mols de OH- foram colocados nessa solução. Vai dar 7,2 vezes 10 a menos 4 mol de OH-. Como é na neutralidade, então eu sei que a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Então, o número de mol de H+ também é 7,2 vezes 10 a menos 4. Se eu sei que eu tenho 7,2 vezes 10 a menos 4 mol de H+, e a minha única fonte de H+ foi o HCl inicial, não, o suco gástrico, então eu sei que eu tinha 7,2 vezes 10 a menos 4 mol de H+, nos 10 ml de suco gástrico iniciais. O que vai acontecer então? Eu faço outra regrinha de 3. Eu tenho 7,2 vezes 10 a menos 4 em 10 ml. Eu quero saber a concentração em mol por litro. Em 1 litro eu tenho X. Outra regrinha de 3. Calculo isso, vai dar 7,2 vezes 10 a menos 2. Então a concentração de H+ é 7,2 vezes 10 a menos 2. Mais um conceito para a gente aplicar aqui, conceito de pH, menos log da concentração de H+. Então, menos log de 7,2 vezes 10 a menos 2 vai dar 1,1. Faz sentido o pH do suco gástrico ser 1,1? Faz, é uma solução de HCl, então faz sentido ele ter um pH bem baixo. E aqui a gente chega na nossa resposta. Dúvidas, coloca no chat. A questão 7 simplesmente pede uma descrição do pKa, avisa que uma descrição do pKa do ácido é que ele representa o pH onde o ácido existe com uma mistura 1 para 1 com a sua base conjugada. Demonstre que essa reação está correta. Então ele pede uma demonstração da equação de Henderson-Hasselbalch. A gente tem aqui que a equação de Henderson-Hasselbalch, a gente pode partir dela, a gente vai ter que pKa é pH menos log da concentração de aceptor sobre doador. Para chegar lá, a gente chega a partir da constante de ionização, que é o que ele pede. A constante de ionização é produto da concentração dos produtos dividido pela concentração do ácido não ionizado. Aí eu chego na equação de Henderson-Hasselbalch e aí eu vou ter a seguinte situação. Se eu tiver concentrações iguais do aceptor e do doador, essa fração aqui vai ser 1. Log de 1 é 0. Então, se o log de 1 é 0, todo esse termo do log aqui vai embora. pKa vai ser igual ao pH, que era o que o problema pedia. Pedir para demonstrar que o ácido existe como uma mistura 1 para 1 com a sua base quando o pH é igual ao pKa. Ok? Tá.
Não entendeu a 7. Tá. Então, vamos tentar ver isso de um outro jeito. Vou explicar de uma outra forma para ver se fica mais fácil. Ele pede para demonstrar que o pKa de um ácido corresponde ao pH onde ácido e base estão numa proporção 1:1. Se a gente pegar a equação de Henderson-Hasselbalch, pH é igual a pKa mais log da concentração do receptor e doador. Então, final do pH dá 6. Ok, só um minutinho que eu já volto lá. Vamos concluir a 7 aqui que eu estou explicando para a Luísa. A dúvida da Luísa. Se tiver uma concentração igual de aceptor e doador, então, que é o ácido e a base, então, para ácido e base serem uma mistura 1:1, como ele coloca aqui no enunciado, eu tenho que ter concentrações iguais, certo? De aceptor e doador. E aí vai dar uma mistura 1:1. Bom, quando eu tenho concentrações do aceptor e do doador, na equação de Henderson-Hasselbalch, o log é da concentração de aceptor dividido pela concentração de doador. Se as concentrações de aceptor e doador são iguais, que é necessário para eu ter uma mistura 1:1, o resultado dessa fração, quaisquer que sejam essas concentrações, vai ser 1, porque elas são iguais. Então, se for 0,5 dividido por 0,5, vai dar 1. Se for 3 dividido por 3, vai dar 1. Qualquer valor que eu tenha de concentração, se elas forem iguais, a fração dá 1. Log de 1 é 0. Então, a equação de Henderson-Hasselbalch vai ficar que pH é igual a pKa mais 0. Então, pH é igual a pKa, que é exatamente a demonstração que ele pede aqui. Né? Demonstrar que o pKa representa o pH, quer dizer, é igual ao pH, quando a mistura de ácido e base conjugada tem concentrações iguais. Tranquilo? Deu para entender, Luiz? Se mais alguém tiver dúvida na 7. Tá. Então vamos ver a 6 aqui que a Vitória perguntou. Dúvida como chegou no resultado final do pH da questão 6. Tá. O resultado final do pH da questão 6 foi pela equação, pela formulinha de pH, que é menos log da concentração de H+. Eu determinei a concentração de H+, a partir do número de mols de H+. Então, eu tenho 7,2 vezes 10 a menos 4 mol em 10 ml, faço regrinha de 3 para saber quanto tem em 1 litro. O número de mol em 1 litro é a concentração em mol por litro. Eu tenho a concentração de 7,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Para calcular o pH, então pH é menos log da concentração de H+. Então, esse menos log de 7,2 vezes 10 a menos 2. Então, vai ser menos log de 7,2, menos log de 10 a menos 2. Então, vai ser 2, que é o log de 10, menos log de 10 a menos 2, menos... Era dado aqui, peraí que eu já... menos 0,9. Então, 2 menos 0,9 dá 1,1. Não sei se era exatamente essa a sua dúvida, Vitória. Me diga aí se ficou claro. 7 já foi. 8. Questão dos peixes. O piscicultor acha que o composto que ele está usando no seu criatório está prejudicando seus peixes. E você, como veterinário, é consultado. Você observa que o composto é formado por uma mistura de ácido acético e acetato de sódio, de forma que as concentrações finais no tanque sejam, respectivamente, 0,01 e 0,12 mol por litro. Uma vez que, para aqueles peixes, o pH da água deve ser mantido entre 6,1 e 6,3, sua opinião seria de que o composto é ou não adequado a esse criatório e por quê? Bom, vamos ver o que está envolvido nesse probleminha aqui, então. Tá, ele cria peixes e está tendo problema com os peixes. E ele desconfia que o problema é o pH da água.
Então, vamos ver aqui. Você olha que o composto que ele usa na água é uma mistura de ácido acético e acetato de sódio. Então, de novo, aquela mistura de um ácido e uma base conjugada. Opa, tem um tampão aqui. Ok. Ele está colocando um tampão. A concentração de ácido acético é 0,01 mol por litro e a concentração de acetato é 0,12. Eu conheço a concentração do ácido, do doador e a concentração do aceptor. Tá. Para aqueles peixes, o pH tem que estar entre 6,1 e 6,3. Eu conheço também o pKa. Ué, peraí. Se eu conheço concentração de aceptor, concentração de doador e pKa, eu tenho como calcular o pH. Certo? Tá. Então, se eu colocar na equação de Henderson-Hasselbalch, pH é igual ao pKa, que é conhecido, mais log da concentração de aceptor, que é 0,12, dividido pela concentração de doador, que é 0,01, então eu calculo o pH que essa mistura que o criador coloca no tanque vai produzir. E eu vejo se esse pH é adequado, quer dizer, se está entre 6,1 e 6,3 ou não. Certo? Então vamos ver aqui como é que foi resolvido isso. 8. Aqui. pH é igual a pKa mais log da concentração de aceptor sobre o doador. pKa é 4,76, concentração de aceptor 0,12, doador 0,01. Vai dar 4,76 mais log de 12, que dá 5,84. Inadequado. Então, você, todo orgulhoso, vai lá e... eu sou veterinário, calculei aqui o pH e o pH do composto que você está usando está inadequado. Está produzindo um pH de 5,84, quando deveria estar perto de 6,2 o seu pH. Por isso que seus peixes estão com problema, por isso que seus peixes estão morrendo. O piscicultor não vai ficar satisfeito com isso, né? Ele vai, legal, obrigado por ter descoberto qual é o problema. Mas como é que eu faço para resolver o problema? Porque o que eu quero não é saber o que está causando, eu quero é resolver isso. Um jeito simples de resolver seria dizer para ele, muda a proporção. Né? Tem que mudar a proporção desse receptor e doador, dá para chegar nesse pH aqui. Então, aí, por exemplo, eu posso pegar o pH de 6,2, que está bem no meio da faixa adequada para os peixes. Conheço o pKa, 4,76. Vou fixar a concentração de um deles aqui, o menor deles, então a concentração do ácido mantém 0,01 e calculo a concentração de acetato. Aí dá para dizer para ele, a concentração de acetato que você tem que colocar é tanto. Aí ele vai preparar esse composto novo, você pode até preparar para ele, coloca lá, pega um pH-mêtro de bolso ali, mede o pH, olha só, deu 6,2, está certinho. Parece que resolveu, não parece? Não resolveu coisa nenhuma. Por quê? No dia seguinte, esse criador vai te ligar e vai dizer, os peixes estão tudo morrendo de novo. Por quê? Você vai chegar lá e vai medir o pH e vai estar 5 e pouco, 5,8, 5,7. Ué, mas como? Você preparou o pH certinho. Pois é, tem um problema aqui. Lembra aquela história da faixa tamponante? Que é a região em que um tampão consegue resistir a variações de pH, apesar da adição de um ácido ou uma base? Ela é de mais ou menos uma unidade acima, uma unidade abaixo do pKa. O pKa aqui é 4,76. Significa que esse tampão vai resistir bem às variações de pH na faixa entre 3,76 e 5,76. Se eu quero um pH de 6,2, ele já está acima da faixa tamponante. Eu estou usando um tampão que é inadequado para o pH que eu quero. Eu até consigo fazer esse tampão, fazer essa solução com um pH de 6,2. Mas qualquer adição de ácido ou base que acontece no tanque de peixes, você tem os próprios peixes produzindo excretas naquele tanque que altera o pH, você tem micro-organismos que interferem no pH,
Você tem algas que interferem no pH. Então, você vai ter vários seres vivos liberando outros componentes que interferem no pH. E esse tampão que eu estou usando, ele foi ajustado num primeiro momento para um pH fora da faixa tamponante. Qualquer adição de ácido vai baixar esse pH até chegar perto da faixa tamponante. Por isso que em 5.8, 5.7, ele para de variar. Então, o pH medido vai ser 5.8. Por quê? Porque ele chegou perto da faixa tamponante e começou a resistir à variação do pH. Então, qual teria sido uma medida eficaz para isso? Não ajustar o pH aqui, mas sim, não ajustar as concentrações desse tampão, mas sim trocar por um outro tampão, claro, compatível com a vida desses peixes. Não pode colocar um tampão que seja tóxico para os peixes, mas que tenha um pKa dentro da faixa de pH desejada. Então, por exemplo, se eu tiver um tampão com pKa de 6.2, seria o mais adequado aqui. E aí, para preparar esse tampão, seria bem mais fácil, é só colocar a mesma quantidade do aceptor e do doador, porque aí eu preparo o tampão no pKa dele. É até melhor porque ele resiste tanto à adição de ácido quanto à adição de base. Vai ficar bem mais estável. Tranquilo? Se tiver dúvidas, é hora de colocar no chat. Enquanto isso, vamos começando a dar uma olhadinha para o 9. O 9 parece complicado, mas não tem nada muito diferente do que a gente já viu. Ele quer que determine não é peso, né? Determine a massa em gramas de um sal aqui de fosfato, cuja massa molecular é dada, e de um outro sal de fosfato que também tem a massa molecular fornecida aqui. Qual a massa de cada um desses sais necessários para preparar 1 litro de uma solução tampão pH 7, cuja concentração de fosfato total seja 0,1 mol por litro? Parecido com um outro exercício que a gente fez, né? Pedia a proporção entre os dois componentes do tampão. Aqui ele não pede a proporção, só a proporção. Ele pede a massa de cada um dos componentes. Quanto que tem que colocar de cada um para fazer essa solução? Então, vamos lá. Bom, deve dar, se é tampão, se eu tenho um componente doador e um aceptor, eu tenho como usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Vamos ver aqui. O pKa é dado, o pH também é dado. Eu tenho que determinar a concentração de aceptor e a concentração de doador. Primeiro ponto. Quem é aceptor, quem é doador? Olhando para a fórmula desses dois componentes, a gente vai ter que definir aqui quem é o doador, quem é o aceptor. Se esses dois componentes se ionizarem completamente, situação teórica, a gente teria, para esse primeiro aqui, a liberação de um íon sódio, 2H+, e um fosfato. Para esse outro, 2 sódios, 1H+, e um fosfato. Quem que libera mais H+? O primeiro, que tem 2H+ para liberar. O que libera mais H+, então ele tem uma tendência maior a liberar H+. Portanto, ele é o componente ácido, ele é o doador de prótons. O segundo, ele tem uma tendência menor à liberação de H+. Portanto, ele é o componente básico, ele é o aceptor de prótons. Tá? Então, a gente já definiu aqui quem é o doador, quem é o aceptor. Sabendo quem é o doador, quem é o aceptor, a gente vai ter uma situação interessante. Por Henderson-Hasselbalch, a gente vai saber que pH, 7, é igual a pKa, que é 6,86, vai ser pH igual a pKa mais o log da concentração do aceptor sobre o doador. Eu não tenho concentração do aceptor nem concentração do doador. Então, eu tenho uma equação e duas variáveis.
Mas tem mais uma informação nesse exercício que naquele outro não tinha. Esse exercício me diz que a concentração total de fosfato é 0,1 mol por litro. Cada um desses sais contribui com fosfato na proporção de 1 para 1. Então, eu vou ter aqui um fornecendo um fosfato, o outro fornecendo um fosfato. Então, eu sei que a soma dos dois, já que a proporção é de 1 para 1, a soma dos dois tem que dar 0,1 mol por litro. Tá, mas aí eu tenho uma outra equação com duas variáveis. Ah, beleza. Então, peraí, se eu juntar a equação fornecida por Henderson Hasselbalch com a equação fornecida pela concentração molar de fosfato, eu tenho duas equações e duas variáveis. Dá para montar um sisteminha e resolver isso. Uma matemática não muito complicada. Vamos lá. Está aqui. Vamos lá. pH igual a pKa mais log da concentração do receptor sobre o doador. Henderson Hasselbalch. pH é 7, pK é 6,86. Mais log de receptor sobre o doador. Então, eu sei que log de receptor sobre o doador é 0,14, passando esse período para o outro lado. Aceptor sobre doador é 10 elevado a 0,14. Que era dado, ou faz na calculadora, 1,38. Ok. Então, concentração de aceptor dividido pela concentração de doador é igual a 1,38. E pela concentração molar de fosfato, eu sei que a concentração de aceptor mais a concentração de doador vai me dar 0,1. Ok, está aqui o meu sisteminha de equações. Isolo uma variável numa delas, então aqui, por exemplo, concentração de aceptor é igual a 0,1 menos concentração de doador. E substituo isso na outra equação. Então, 0,1 menos doador dividido por doador dá 1,38. Passo esse doador para lá multiplicando. 0,1 menos doador é igual a 1,38 multiplicado por doador. Passo esse doador para lá somando. 0,1 é igual a 1,38 doador mais 1 doador, que é 2,38 doador. Então, passo esse 2,38 para lá dividindo. Concentração de doador é 0,042 mol por litro. Resolvido. Achei o valor de uma das concentrações, coloco em qualquer uma das duas equações e acho o valor da outra. A concentração de aceptor vai ser 0,1 menos 0,042, dá 0,058. A partir daí, então, eu conheço as concentrações molares dos dois. Eu tenho a massa molar de cada um deles, então eu sei o valor de 1 mol, quantos gramas tem de massa. Eu tenho aqui, aceptor, 1 mol é igual a 141,98 gramas. Então, 0,058 mol vai dar X. Eu preciso de 8,23 gramas do aceptor em 1 litro para fazer a concentração na solução, na solução desejada. No doador, a mesma coisa. Sei a massa de 1 mol, calculo a massa de 0,042 mol. Como o volume pedido é de 1 litro, então pronto, eu já tenho a massa de cada um dos dois para preparar uma solução 1 mol por litro. Aliás, 1 mol por litro não. 1 litro da solução na concentração molar pedida pelo enunciado. Dúvidas? Vamos lá. Eu acho. Legal. Mas é por aí, quer dizer, a gente viu vários exercícios um atrás do outro, vocês tiveram um tempinho para brincar com eles antes. E agora a gente discutiu, coloquei para vocês aí uma das possibilidades. Da mesma forma que foi colocado lá, opa, eu não entendi como solucionaria a questão dos peixes. Sim, então voltando lá na questão dos peixes. A solução dos peixes, a gente viu que a proporção estava inadequada, mas esse não era o principal problema, porque aquele tampão, ele tem um pKa, quer dizer, um pKa que não chega, não permite que a faixa tamponante dele chegue no pH desejado. A faixa tamponante de um tampão vai nos fornecer um valor de 1 unidade acima do pH a 1 unidade abaixo do pKa
Então, esse valor de 1 unidade acima, 1 unidade abaixo do pKa é a faixa em que o tampão consegue resistir a variações de pH. Mas, se o pKa do nosso tampão está muito baixo, nesse caso aqui, o pKa do nosso tampão é 4,76, uma unidade acima vai dar 5,76. A gente precisaria de um pH de 6,2. Então, o pH desejado está acima, está fora da faixa tamponante. Então, esse tampão que estava sendo usado não consegue resistir à variação de pH no pH desejado. Por isso que teria que trocar. Tá? Luana lembrou de um negócio importante aqui. Pessoal, todo mundo colocando a palavrinha presente no chat, enquanto eu continuo explicando a questão dos peixes aqui. Então, para resolver o problema dos peixes, é preciso colocar um outro tampão que tenha um pKa adequado ao pH desejado. Se o meu pH desejado é 6,2, eu preciso de um tampão que o valor de 6,2 esteja pelo menos incluído na faixa tamponante. O ideal é que ele esteja no pKa, porque o pKa é aquele ponto onde o efeito tamponante é máximo. Então, se eu tiver o valor de 6,2 no pKa, vai ser o tampão ideal, porque ele vai conseguir resistir exatamente à variação de pH daquele criatório. Mas você tinha dito de colocar a mesma quantidade. Isso. Por quê? Se eu estou usando um tampão cujo pKa é 6,2, quer dizer, o pKa do meu tampão é o valor de pH desejado, para que a solução preparada com aquele tampão tenha o pH no valor do pKa, eu preciso colocar concentrações iguais de aceptor e doador. Lembra que o pKa corresponde ao valor de pH em que as concentrações de aceptor e doador são iguais? Então, se eu quero que o valor de pH da minha solução tenha um valor igual ao pKa, eu preciso colocar concentrações iguais. Ficou claro agora? Jóia. Bom, se não tem mais dúvidas, então, quando encerrar essa sessão do Zoom, não vamos abrir nenhuma outra sala. Tá? Encerramos a aula por aqui. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, pessoal. Bom final de semana para vocês. E nos vemos na terça-feira, às 10 horas, nessa mesma sala do Zoom. Queria que vocês dessem uma olhada se ficou um pouquinho melhor essa questão do Zoom agora controlando um pouquinho melhor o horário. Tá? Pensem aí, na terça-feira a gente vai reavaliando isso. Valeu, pessoal. Até terça. Bom final de semana para todos.